where if you go on a date. Ora, bom dia, boa tarde e boa noite. Estamos aqui reunidos para mais um episódio de Binge with Take. É verdade, Binge with Take. E hoje, como podem ver no título, na thumbnail e qualquer outro sítio, estamos aqui para falar da cena que eu gosto mais de falar desde que tenho este podcast, que é Star Wars. Star Wars. Eu vou dar a falar de Star Wars. E hoje, Eu Star estou aqui Wars. obrigado. E tu estás obrigado. E espera só, estou obrigado a ver o Young Jedi Adventures e vamos gravar e passar até para a semana. Estou a falar sério, mas que estou a brincar. Estou a falar sério. Bem, Star Wars Visions, temporada 2, volume 2, whatever, o que lhe quiserem chamar. Nós vimos dos primeiros episódios que nós fizemos de podcast foi sobre Star Wars Visions. E sabe bem, agora, quase, sei lá, 2 anos depois, estamos aqui outra vez. E pronto, como poderão saber ou não, é uma série de Star Wars antológica. Os episódios são soltos, quase nada relacionados com absolutamente nada. Há referências mas não faz parte da história principal. Muitos deles até agora nesta segunda temporada até parece que se passa num universo paralelo. Parece que é um what if. E neste momento, esta segunda temporada, portanto, Star Wars Visions, primeira temporada e segunda, no total estão com 7 no IMDb. Esta primeira temporada, as notas também rondam mais ou menos o 7.1. E no Rotten Tomatoes está com 100% dos críticos, com apenas 21 reviews, e 64% da audiência, com mais de 100 reviews. Notas que não dizem absolutamente nada. Nem mostram uma tendência, nem mostram absolutamente nada. Portanto, como isto são episódios separados, antológicos, se calhar eu ia propor o que fazemos sempre com este tipo de séries, que é falar de cada um. Dar uma mirazinha a cada um, dizer qual é que foi o nosso favorito, ou os nossos 2 favoritos, dizer o que gostámos menos. Mas antes disto tudo, é do que lhe perguntar, sem spoilers, como é que é possível dar spoilers a isto? Mas sem spoilers, o que é que achaste desta temporada em particular? Ok. Vais ter que me depois relembrar um bocadinho de Eu alguns lembro-te, eu episódios tenho que eu aqui já não me todos lembro. Mas eu, para mim, esta série, esta season foi mais estranha do que a primeira, porque a primeira estava mais focada no anime. Ou melhor, não é no anime, em estúdios japoneses. E esta aqui já não foi tão focada em estúdios japoneses. Ou seja, já se focou um bocadinho mais. Já teve estúdios de todo lado, vá. Nem sei de onde é que eles estão, para dizer a verdade, a maior parte deles. Mas, no entanto, isso criou aqui um conjunto de estilos bem distintos e bem diferentes, e o que foi giro. E Visions é um formato que eu acho que é muito interessante para, não digo para explorar lore ou para explorar história, mas lá está, para dar visões diferentes de uma história que nós já conhecemos. Por isso, daí o nome, se calhar. Acho que deve fazer sentido. Eu posso já dizer, porque eu só tenho um episódio que para mim foi tipo top. E eu não vou falar dele já, mas para mim foi que eu fiquei doido. Foi o primeiro, logo. Pronto, depois falarei dele quando falarmos do primeiro episódio. Mas sim, gostei desta série. Ao contrário da outra, senti que na primeira houve alguns episódios que me desligaram mais do que esta. Esta aqui senti-me mais investido em todos eles. Pronto. E é isso. Olha, eu por acaso senti exatamente um bocado o contrário. Esta season, ok, os estilos de animação diferentes acaba por dar uma riqueza no estilo de animação e na maneira de contar as histórias que eu apreciei. Mas ao mesmo tempo destoou o suficiente para eu se calhar não estar a sentir cada episódio. E as histórias acabam por ser um bocado curtas demais para te relacionar com a personagem ou te ser exposto a uma realidade para depois ficares imerso nela. E eu acabei por não me sentir tão próximo, senti-me um bocado mais distante
às personagens e ao conteúdo desta temporada do que da anterior. Mas como disse, gostei bastante de outros estilos gráficos que vimos aqui, que eu mais à frente vou abordar, que eu acho que deram um tom a Star Wars que eu nunca tinha visto nem nunca tinha imaginado. E como estamos a dizer, tipo, não é lore, não é canon, essas coisas, mas realmente há uma visão diferente do que é que poderia ser naquele ambiente, com aquele estilo de animação, que parece que tu associas um estilo de animação a uma realidade em que aquele estilo de animação tem que ter este tipo de narrativa, ou este tipo de comédia, ou este tipo de drama, e ver como é que isso se inclui na globalidade que é o Star Wars é muito interessante. Yeah. Então pronto. Eu enviei para o chat, Ed, Sim, os já vi. episódios. Já viste? Fiz. Yeah. Já, Uh, assim que abri, já me comecei a lembrar deles todos. Aí está. Então, primeiro episódio nós temos que é o chama-se Sith. Uhum. O episódio que o Ed gostou mais. Yeah. Ed, fala-me o que é que tens a dizer sobre este episódio. Eu gostei, lá Viste que está. gostaste tanto. Eu não, eu acho que não me vou focar muito na parte de história ou assim. Acho, Sim. acho que me foco mais mesmo na animação, porque acho que é aí onde estes estúdios acabam por brilhar, cada um à sua maneira. Epá, eu adorei o ambiente deste primeiro episódio, adorei o estilo, adorei a animação, adorei o traço da animação, o contraste inicial do branco com poucas cores que depois quando o Sith tem mais destaque, ficamos com cores muito mais guerridas e depois há aquela cena em que tens o Sith a atacar e a personagem principal também, que é uma antiga Sith, aprendiz, e tens tipo o branco e o... Eu já não lembro, é vermelho, não é? Acho que é o vermelho que aquilo faz o contraste. Tens tipo o ecrã dividido em duas cores e depois tipo, Sim. um, a cor a puxar, como se... Lá está. É quase como se o ambiente fosse uma representação daquilo que eles estão a fazer. Aquilo espalha-se, não são só eles. Há uma representação por todo o cenário, por todo o desenho. Epá, eu não sei, eu adorei. Adorei mesmo pronto, o estilo das personagens, a forma como foram desenhadas. É isso. Epá, gostei. Okay. Gostei mesmo muito. Eu percebo. E eu gostei desse contraste, desse jogo com a cena, com a cor, apesar de não me conseguir relacionar com a história do que eu estava a ouvir. Pá, a cena do Dark Side, Light Side, tipo, no shit, óbvio, né? Mas acabei por sentir que para mim não passou a mensagem que se calhar eles queriam passar. Claro que o estilo de animação é curioso, ficou muito giro nos duelos, mas não sei, tipo, houve episódios que o estilo de animação passava mais claramente uma mensagem do que este, pelo menos para mim, não sei se tu sentiste isso ou não. Era o que eu estava a dizer. Para mim, a história não. A história de qualquer um destes episódios não me puxou assim por aí além. Ahm, Olha, espera aí. Agora é que eu estou a ver. Faz mute no microfone. Fala. Falando. Eu estou a ouvir. O quê? Yeah. Fogo, eu aqui com a garganta a pensar que estava seguro para não apanhar Não, tu ninguém. tens outro microfone ligado, de certeza. Epá. Bem, vemos isto depois. Ou queres ver agora? Vemos isto depois. Como quiseres. Ok. Muito bem. Mas Mas estás-me a pronto, ouvir mal? continua. Estás-me a ouvir Não, mal? não, estou a ouvir bem. Estás um bocadinho mais baixo do que o habitual, mas estou a ouvir bem. Não... E agora? E agora? Estou mais alto ou mais baixo? Fala? Não, está igual. Falando. Então é porque não está a sair daqui. Não está a Pois sair não, isto. não é esse. Então tu fazes mute, isso tem que parar, não é? Não podes. Lololololo? Não, também não é aí. É o computador? De certeza. Vamos fingir que não se passa nada. Nem vamos editar isto porque isto é personalidade. Dá personalidade. Isto dá personalidade ao episódio. Ok, estava a dizer, pronto. Primeiro, pronto, as histórias, há umas um bocadinho mais tocantes que outras, principalmente quando falam um bocadinho mais de, pá, tipo, de família e assim, mas
Mas de resto é tudo muito. Os episódios são tão curtos que eles acabam por não contar muito. São mais. Imagina, quando tu pegas, por exemplo, uma outra. Agora estava-me a lembrar de uma outra série que nós falámos também já aqui, aquela série do bichinho do i6, do Uhum. Scratch. Scratch. Nós também falámos aqui. É diferente porque ali tu tens literal, a história dele é ele com a bolota, então eles aproveitaram isso para fazer aquelas micro-histórias. Uhum. Cada uma à sua maneira e cada uma da sua forma. Aqui, tipo, os estúdios tinham liberdade para pegar no universo todo e fazerem aquilo que entendessem, não é? Não é propriamente como se eles tivessem dito aos estúdios: olha, vocês têm que fazer todos os episódios dedicados à luta entre o Darkseid Sim, e sim, sim, sim. pronto. Não é assim que funciona, não é? Porque cada um fez a sua própria história, então tens aqui coisas tão diferentes, tão diversificadas, que eu acabo por não conseguir dizer, esta história é melhor que esta, ou esta é pior Sim, que esta, não, sim. porque cada uma faz uma coisa diferente à sua maneira. Daí eu estar a destacar um bocadinho mais a animação. Para mim, esta foi a animação que se destacou mais. A animação, nem é tanta animação, é o desenho. Um, no entanto, eu acho que há episódios que têm particularidades mais interessantes no que toca à animação em si, exceptuando a parte do Uhum. desenho, até porque há episódios aqui que não são desenho, são stop motion. Exato. E stop motion em formas diferentes até, porque Sim, sim, sim. tens desde da plasticina, né? Tens um episódio que é aquele stop motion tipo plasticina, e Uhum. depois tens outro que é tipo tecidos, Sim, 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 sim. pronto, que todos os personagens parecem roupa, que é tipo, olha, é tipo o jogo It Takes Two, Exato, exato, pronto. exatamente. E acho que ainda tens mais. Não, são só esses dois, não são stop Não, motion? tens Ou outro. não? Há outro, há um Tens, terceiro. tens outro que é parecido com é o mesmo estilo de animação do Wallace and Gromit. Ok, qual é esse? É o É, terceiro, é o o 4. É quarto. o O 4. quarto, ok. Ok, exatamente. Já me lembro. Que é aquele que tem aquelas duas assim com a cabeça, com aqueles coisas para Exatamente. baixo. Pronto, ok. Exato. Sim, pronto, ou Pronto. seja, no stop motion eu acho que tem esse detalhe diferente em termos de animação que se destaca de outra forma. Eu também acho, eu Ahm, também acho. Os episódios de stop motion acabei por conseguir ligar melhor à história, mesmo a história se calhar não sendo absolutamente profunda. uhum, E, e foi isso que me falhou, essa igualdade, essa distribuição de profundidade às personagens. Mas então, continuando, se caso não estamos uhum, a distrair, continuando, queria só fechar então o primeiro episódio, que por sim, acaso é o episódio que mais me pôs a pensar, por causa desta cena toda basicamente de um Sith, que já não quer ser Sith e quer deixar de ser, e pronto, e é uma situação complicada. E ela tinha uma lightsaber vermelha e uma laranja, e isso tem tudo significados por trás, e isso é tudo muito bonito. Um, e este episódio, se calhar, até tipo a nível, por exemplo, eu estive a ver o vídeo do Star Wars Explained. Ele estava a dizer que este vídeo tem nuances muito mais fortes do que simplesmente cores. Isto, a cor sim, representa algo mesmo na personalidade da pessoa. sim, sim. Pronto. E este, para acabar, este episódio foi dirigido por Rodrigo Blas, do estúdio El Guiri, um estúdio espanhol. Ok. E conta como, portanto, a rapariga principal, a Lola, conta com a voz de, não estás à espera, Úrsula Corberó, Tóquio Ok. de Casa de Papel. É Sim, verdade. sim, sim. Não Ok. estava nada à espera. Não fazia Muito ideia. bem. Passando para o episódio seguinte, Screechers Reach. Ah, honestamente, este estilo de animação não diz muito. Percebi a Eu também, intenção, mas. sim, eu também não acho muita piada. Pessoalmente não gosto muito. Este é provavelmente um dos episódios que menos me Sim, chamou a menos puxou. atenção. Quer dizer, se bem que Sim. eu gostei daquele final em que realmente tu tens a cena da chamada, da call to the light, ou, tu não percebes bem se é light ou se é dark side. Sim, 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 Aquele sim. final foi ambíguo o suficiente para me deixar curioso, pelo menos naquele minuto final. Mas aquela cena de, não só a cena de ir a uma aventura, mas tipo sair dali e ir para o seu chamado, seja ele qual for, é, é poético, é algo que já vimos no Star Wars mil e uma vezes, fica sempre bem. Este estúdio é irlandês, Cartoon Saloon. Ok. O diretor é o Paul Young. E em termos de voz, não temos aqui ninguém que se destaque de alguma maneira. Está aqui uma Eva Whittaker. Será que é filha do,
do outro Whittaker que nós conhecemos. Não é. Na boa. Mas há uma coisa a acrescentar? Não. Não. Passamos então para o episódio 3, o primeiro episódio de Stop Motion, In the Stars, de Gabriel Osório Vargas. É um estúdio, deixem-me cá ver, muito rapidamente. É o que chama-se Punk Robot. E pelo nome dele, poderia assumir que é um estúdio latino. Mas isso não interessa agora. O que é que achaste deste episódio? Primeiro episódio de Stop Motion, eu e tu gostamos muito de Stop Motion. Fala. Estúdio chileno. Chileno, é tanta fónix, abri. Mal abriu tudo. Eu vi a bandeira do Chile. Este aqui, provavelmente, em termos de stop motion, é possível que seja o que se tenha destacado para mim, pessoalmente, que se destacou mais em termos de animação de stop motion. Gostei muito dos outros, acabemos de falar deles, mas este aqui foi o que achei mais piada. Boa animação, os bonecos estavam muito fixe. Até tinham aquela cena de às vezes parecia que não estavam bem limados, estás a ver? Tipo, parecia que eram assim meios, tinham tipo Rough. pedaços que não tinham, mas isso dá um feeling fixe, um feeling diferente à animação e quase dá aquele realismo, tu sabes, ok, isto são mesmo bonequinhos que estão-se a mexer. Yeah. Yeah. Sim, Este aqui sim. não, epá, é isso, este aqui. A história em si não me disse absolutamente nada. Uhum. É um bocado mais do mesmo que temos visto. Vimos um bocado em Andor. A cena da podridão do que o Império faz na vida das pessoas ali à volta. Sim. Claro que levando a um expoente máximo que no género toda a gente morre e ficam só aquelas duas pessoas. A história, mais uma vez, é mais do mesmo do que o Star Wars está a mexer. Aqui faltou-me um impacto de tu sentires de facto que, pronto, que há ali uma personagem e não apenas uma pessoa. Mas o estudo de animação ajudou a relacionar. E a diferença de idade das irmãs, aquilo foi giro de Sim. alguma maneira de ver, mas nada de outro mundo. Muito bem. E em termos de voz, não estou a ver aqui ninguém. Portanto, vamos embora. Então, sim senhor, quarto episódio, o episódio que eu estava mais curioso para ver desde que vi o trailer, a dizer o que é que está ali a fazer a Fuga das Galinhas. Sim. Que é de facto do estúdio que fez a Fuga das Galinhas, o estúdio Aardman, dirigido pela Magdalena Ozinska. Este estúdio já nos deu vários filmes do Wallace and Gromit, Ovelha Choné, Fuga das Galinhas, o Flushed Away, ou Por Água Abaixo, acho que é assim que é em português. Yeah. É um estúdio... Olha, estou aqui a ver que Fuga das Galinhas 2 vai sair este ano. Opa! Fazia ideia. Tell me all about it. Fuga das Galinhas 2 sai este ano. Giro. Em princípio. Não confirmamos nada. Não somos os primeiros a confirmar. Pronto. É um estúdio que tem animação muito característica. E eu estava muito curioso por saber como é que eles iam adaptar isto a Star Wars. E por um lado fiquei desapontado porque era exatamente aquilo que eu estava à espera. É, exato. Pronto. Tão simples quanto isso. Uma história básica, uma história familiar, uma história about racing, faz-me lembrar Anakin episódio 1, nada de outro mundo. E com a é o que é. animação típica do estúdio. Com a animação típica do estúdio. Portanto, foi giro. Epá, por acaso eu estava a pensar, que outros personagens é que ficavam aqui bem, tipo, porque os Twi'leks acabas por ter a cena assim, daquelas cenas, os Twi'leks são interessantes para tu estás ali a brincar um bocado com a animação, mas também tens outros aliens lá, mas eu gostei da escolha dos Twi'leks para estas personagens. E também gostei da referência ao Ed Antilles, que acho que foi a única referência ao lore mesmo, ao canon de Star Wars, do Ed Antilles, que apareceu na trilogia original e depois também acho que apareceu depois nos ciclos, que é não sei se estás ciente, é um dos pilotos famosos de Sim. Muito bem, este estúdio, já disse tudo sobre o estúdio, já disse não sei o quê, ok. Agora podemos passar para o próximo, que é o primeiro, e diria o único, episódio de anime. Acho que sim, acho que é mesmo. Sim, é mesmo único. Eu não sei se consideras o que vem a seguir a anime, mas eu não considero. Pois era isso que eu ia fazer, já não me lembro se o a seguir. Mas eu acho que o a seguir não é. Eu tenho ideia porque até já falei disso. Aliás, anime, mas atenção, anime
não estamos a falar de Japão, porque isto acho que este estúdio não é do Japão, acho que é Deixa-me ver. sul-coreano ou o que é. O do episódio que nós vamos falar agora. No entanto, o episódio seguinte, o a seguir a este, tem uma particularidade que é uma coisa que na O quê? Europa é interessante, que é o país da Europa. Se nós tivéssemos que fazer um país na Europa que tivesse mais cultura japonesa em termos de animação e de BD, é provavelmente a França. A Hum. França, existem imensos estúdios franceses que fazem animação muito parecida com a japonesa, com a animação com a animação típica do anime, e igualmente mangakas, malta francesa, mangakas franceses que fazem manga. E, e é provavelmente o mercado a nível europeu maior pronto, com esse estilo. Por isso, eu se tivesse que apostar, mesmo sem saber, diria que o estúdio do seguinte, do episódio seguinte, ao que nós vamos falar agora, seria francês. Ok, Se não for ok, ok. sul-coreano, ou se não for chinês, ou se não for Sim, asiático, diria francês. Mas depois logo ok. vemos quando lá chegarmos. Mas deste episódio é Deste sul-coreano. aqui é sul-coreano, ok, pois. Sul-coreano. Yeah. E faço uma pergunta já desde a partida. Viste isto em que língua? Eu vi todos. Opá, tinha aquilo em inglês, vi todos em inglês. Pois, até porque. Pronto, agora sabendo que é sul-coreano, se calhar a língua original era sul-coreana, não sei. Eu sei que tu aqui nos É créditos da MDB tens possível. de facto duas vozes para as mesmas personagens. Tens a voz Mas, original e yeah. tens a voz traduzida. Mas é possível que fosse em japonês mesmo a voz. Pronto. Eu vi em inglês, por acaso. Yeah, eu também. E já agora contamos aqui com. Pois é, eu não cheguei a ver se nos outros episódios, aqui no anterior, não é a Your Mother, se havia aqui alguém. Não vi ninguém, por isso é que eu sempre. Tens a Ashley Park, que Uhum, agora é conhecida por estar na Emily in Paris. sim. E tens o Daniel Day King, Uhum. que a Vai Vai Vow, acho que se calhar Sim, as pessoas sim. conseguem Já localizá-la fez uma melhor. série, um Uma conjunto de série. séries Também dessas. esteve no Yeah. Lost, né? Esteve no Lost. Uhum. Enfim. Portanto, nós temos claramente a divisão entre a versão em inglês e a versão não em inglês, por assim dizer. Yeah. Honestamente, este aqui foi dos que gostei, porque deu-me uma vibe. Primeiro, fez-me lembrar a primeira season, que eu adorei. E depois deu-me aquela vibe muito. Também assim, episódio 2 tipo um bocado de Clone Wars, em relação à Ahsoka, com o Yeah. Anakin, claramente o rapaz aqui no, no episódio é mais a Ahsoka. E esta maneira de ser tentado pelo Dark Side e o disbelief da outra, da rapariga da Ara, gostei da vibe, porque é-me Sim, sim, familiar sim. e fez-me mesmo lembrar tipo, episódios de Clone Wars que eu tenho muita estima. E tu? Eu gostei estes aqui em anime são sempre diferentes, porque lá está. Star Wars é um produto ocidental, é um produto americano, e, e tu veres este tipo de produtos com este estilo de animação é sempre. Tem sempre um toque especial. Por isso é que a primeira season, pronto, falámos o que falámos dela, não é? E Uhum. destacou-se tanto exatamente por isso. Por isso, eu gostei por essa questão. Não acho que seja um episódio que se destaque na animação, mas acho que está um episódio bem feito. Pronto, Sim, basicamente. sim, sim. Não diria melhor. É um episódio bem feito. Somente para o Sim. tempo que apresenta. Sim, 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 sim. Muito bem. Passando ao próximo, e já estamos Uhum. quase a acabar. Uh, The Spy Dancer. E surpresa, surpresa, tinhas razão. É um estúdio francês. Estas francês, pois, É um estúdio exato. francês. Se não fosse Uh, asiático, tu, pelo a- estilo tu, de animação. abres, tu abres a página do Instagram deles e eles dizem We do French anime. Tipo assim, tipo Ok, French anime, tudo pegado. Aquele, yeah. nem sei dizer. Mas isto é um episódio que, mais uma vez, o estilo de animação chamou-me. Chamou-me. Sim, A história em si, again, Rogue One, Andor, assim nessa vibe de Rebels e, portanto, nada assim muito a acrescentar. Se bem que tens aqui quase um. Eu gosto sempre quando os Stormtroopers são retratados como humanos, porque uma pessoa ok. habitua-se, Clone Wars, tipo, literalmente são todos clones uns dos outros e é fácil vê-los como carne para canhão. Que não são. Nós vemos no Clone Wars que muitos Sim. deles têm muito mais personalidade do que personagens por aí. Uh,
Mas eu gosto desta cena. Sempre que um clone tira o capacete, tu dizes: isto é uma pessoa diferente da outra. Yeah. E são pessoas que vieram cá parar de outras maneiras. E são pessoas que fizeram enlisted nisto, não foram? E portanto, esta cena de eles estarem num bar e isto é giro, não sei o quê. Acho curioso, mas isso é. Não sei. É um bocado pessoal. O que é que eu posso dizer mais sobre este episódio? Tem aqui dois atores que eu estou a reconhecer o nome, que é a Camille Cotin, que acho que teve recentemente. Pelo menos o Biggie fala muito dela. Teve. Onde é que ela teve agora? Na casa Gucci. Ok. House of Gucci. Eu não cheguei a ver esse filme. Pronto, eu acho que o Biggie conhece esta senhora. A Camille Cotin é o nome que eu reconheci. E depois Hum. o Lambert Wilson, o Do Lambert Matrix. Wilson, Matrix. Não. Yeah, yeah, yeah. Pronto. Desculpa, eu acho que não te deixei falar. Tens alguma coisa a acrescentar? Não, não, este aqui não tenho nada a acrescentar. Para dizer a verdade, eu só me lembrava mesmo. Este aqui eu não tinha assim muitas lembranças dele. Lembrava-me só do estilo de animação, por ser quase aquele traço. ahm, Quase quando nós estamos. Quando eu estou aqui, por exemplo, no Photoshop, ou assim, passo tipo a Yeah. caneta digital e aquilo faz aquele traço, começa fininho e depois vai grosso e depois acaba fininho. É um traço muito digital. Ahm, Era a única coisa que eu tinha recordação. Pá, lá está. É mais uma animação diferente daqui nesta season. Sim, senhor. Agora, em termos de história, não. Ok, então, e agora? Se calhar vamos para o episódio que eu menos estava à espera. Que é o The Bandits of Golak. Uhum. Que é de um estúdio indiano. Ai, 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 ai. Aí, mano, eu este aqui, tipo, aí, eu não estava. Eu pensei assim, ok, este episódio tem uma coisa, eu tenho que falar isso, que é, este episódio é o Star Wars Visions no seu esplendor, É isso. por um lado, claro, que é, tu dares uma visão completamente diferente do universo Star Wars em todos os aspectos, quer na animação, quer nas personagens, quer no ambiente que as personagens estão. E eles aqui espetam-te num ambiente indiano, completamente, mas no universo Star Wars. Tipo, Yeah. eu não. Este episódio apanhou-me completamente de surpresa. Este Eu episódio eu por, fiquei agarrado a ele. Que eu estava eu, tipo, eu por holy god, onde é que 3, isto eu vai? por 3 4 minutos esqueci-me que estava a ver Star Wars. Yeah, completamente. 100%. Só quando ela começou a usar a força, que eu, ok, Star Wars. Star Yeah, Wars. yeah, yeah. E tal como tu, eu também fiquei tipo a pensar, ok, isto é de facto hum, aquele exponencial máximo do que é que Star Wars Visions pode representar. Sim, Quem diria? Tipo, imagina, Star Wars Visions na época dos descobrimentos. Isto não faz sentido nenhum. sim, sim, Mas, sim. mas se houver alguém criativo o suficiente para fazê-lo funcionar, fixe. E acho que este episódio funcionou bem. Acho que Yeah. este episódio funcionou bem porque, mais uma vez, em termos de história, nada ligado ao lore, nada ligado ao canon. Sim, Uma coisa básica, tipo, ok, estamos aqui claramente. Aliás, quando eu digo nada ligado ao canon é mentira. Estás na parte claramente do Império, né? Não sim, sim, estás. sim, sim. A época é fácil dizer onde é que tu estás. E, ok, estás na altura do Império, as pessoas são oprimidas, isto é um bocado lixado. E é aquela coisa, tipo, uma old Jedi Master que te vê e diz: bora, meu puto, vamos embora, sabes Yeah. como é que é? E, fez-me confusão, mas por um lado positivo, ver tipo aquele ambiente e lightsabers ali no meio. E às vezes ainda fica a processar um bocado a imagem do duelo do Inquisidor e a velhota. E é Uhum. verdade, isto nunca sonhei ver uma coisa dessas. Nunca sonhei. E depois é, Sim. é aquela cena, tipo, não me ofende, é curto, se eu não tivesse gostado, não me perder muito tempo, mas honestamente funcionou bem. Porque Yeah. é isto, tipo, é mais do que um orife, é literalmente uma visão. É tu Uhum. dizes, eu vou dar um pouco da minha cultura para uma coisa que não tem nada a ver com a minha cultura e vou fazê-lo funcionar. Eu acho que isto Yeah. funcionou. Yeah, yeah, Acho que yeah. isto funcionou. Sem dúvida. Em termos de atores, aqui, lamento, eu não sou conhecedor Pois. de Bollywood, mas está aqui o primeiro de todos, o que faz de Shahrukh, um, Suraj Sharma. Eu não sei, tipo, não o conheço, mas pelo menos está em séries como o How I Met Your Father uh, e o. Ele é o Pi da vida de Pi, man. Exatamente, também era isso que Yeah. está aqui. E Top. exatamente está aqui Pipata.
Ok, passando à la frente, temos o episódio que eu gostei menos. Este episódio, para mim, horrível. Não gostei quase nada deste episódio. Que é O de Pete, não é? o The Pit. Pá, não me lembro nada deste Este episódio. episódio epá, é tão forgettable que eu até fico a pensar, tipo, o que é que Não eu... me lembro de nada deste Eu vou-te episódio, eu de vou-te nada. explicar, vou-te explicar. Eles são escravos, obrigados a cavar um buraco durante anos. O buraco está cavado porque eles estão a encontrar Kyber Crystals, provavelmente para construir Death Star. Ah, acabou e os gajos desligam a luz e os gajos ficam presos lá em baixo. E há um que consegue fugir, cá para cima, consegue escalar e subir lá acima e vai à cidade pedir ajuda. Ninguém o liga no princípio e depois ligam, depois tipo os Stormtroopers voltam a metê-lo lá em baixo, mas depois vem a cidade inteira revoltar-se e ajudam os gajos a bazar. Ok. É isto. Pronto. Isto é anime. Epá, sim, é aquele É, anime um bocado estranho, mas é anime. E estou a ver que é, o estúdio é mesmo japonês. é. Faz sentido. Mas eu não gostei nada da animação deste filme. A história foi-me absolutamente redundante mesmo. E Pá, eu este acabei estou. por não retirar nada daqui. Eu este, mesmo depois de tu explicares, eu continuo com uma break. Não sei o que E é que assim, aconteceu, mas. um dos diretores deste episódio Será que eu participou falhei este em. episódio? Será que eu adormeci? O que é que aconteceu? É que Pá, eu estou mesmo com pode uma ser. breca gigante, man. Pode ser. Um dos realizadores deste episódio, o Justin Ridge, ah, ele já esteve envolvido muito em Star Wars, como por exemplo Star Wars Resistance, Ok. Star Wars Rebels e Star Wars Clone Wars. Basicamente todas as séries que vêm dessa época. Sim, E sim, sim. também em Avatar The Last Airbender. Espera, mas na Uh, animação? sim, Ok. animação. Ao mesmo tempo, o outro diretor, o Leandro Thomas, já esteve envolvido no The Mandalorian, Obi-Wan Kenobi, Star Wars Tales of the Jedi. Como é que Ok. tanta gente qualificada para trabalhar em Star Wars faz o pior episódio desta porcaria? Né? Pois. Pois. Enfim, eh, yeah. pá, Eu tu ainda vais, continuo. eu acho que vais ver o episódio, né? Tu vais ver. Eu vou rever porque eu sinceramente eu estou. Eu parece que não vi, man. Eu estou mesmo. Quando tu descreveste o que aconteceu no episódio, veio-me alguma coisa à memória. Pá, mas não estou mesmo a ver o que é que. Estou mesmo perdido neste. Acontece. E é bem estranho porque Acontece. lembro-me perfeitamente do anterior e lembro-me perfeitamente do a seguir. Está aqui tipo, uma falha qualquer que aqui Foste à aconteceu. casa de banho, o episódio passou Não e. sei. Acontece. Acontece aos menos. É que eu vi isto seguido, por isso. É, pois, Suponho que não tenha adormecido só tipo 15 minutos e depois acordado e ver o último do princípio ao yeah. fim, não é? É um bocado estranho. Não sei. Mas pronto. Este filme, Continuando, vamos para o outro. no cast, este episódio, no cast, conta com três nomes a realçar. Um deles é o David Dix, que, se tu olhares para a cara dele, dizes: onde é que eu vi este gajo? Onde é que eu vi este gajo? Epá, em muita coisa low budget, aquelas comédias assim estranhas dos anos zero. Mas ele recentemente, olha, que é isto? É uma Que é mão. isto? Olha, tira a mão de cima do meu homem, se favor. Estamos a falar de Star Wars. Ela não ouve. Que, muito bem, ele não só está agora no filme, no novo filme de Pequena Sereia que vai sair, como Sebastião. Uhum. Uh, Ele é o Sebastião. Sebastião. Ele Sebastião. está em muitas séries de animação, mas se tu dissesses, vou pôr a cara do gajo a um lado, é naquela peça do Lin-Manuel Miranda, o Hamilton. O Ok. gajo, em qualquer clipe, parece que ajuda. Ok. Pronto. É conhecido por ser o Marquis de Lafayette e o Thomas Jefferson. Pronto. Outro nome que eu gostava de realçar pois, é o Matthew Wood, que faz muito trabalho de sound design em Star Wars e cenas da Marvel. Literalmente, Star Wars Jedi Survivor, sound design, Ok. sound designer nos Aventuras Jedi, Mandalorian, Ant-Man and the Wasp, Quantumania, Bad Batch, Andor, Tales of the Jedi, Glass Onion, Lego Star Wars Férias de Verão, Obi-Wan Kenobi, Minions 2. Este gajo tem um repertório de caraças e está a fazer sound design aqui? Não, está a fazer a voz de um Stormtrooper. Portanto, isto foi mesmo só de género. Pessoal, estamos sem voz
para fazer Stormtrooper. Quem é que está no estúdio? Tu, anda cá. E pronto. Mais uns, sei lá, 500 euros para o bolso. E o outro gajo é o Steve Bloom, que apesar de não ser muito conhecido, já teve em muitos animes e muitas séries, especificamente no Star Wars Rebels, em que ele dava a voz ao Zeb Orrelios, que agora vamos ver em Ahsoka. Ok. Muito bem. Vamos então para o último episódio. Last one. Que é Ao Song. Ao Song é, honestamente, o meu episódio favorito. Eu gostei. Tu Tá... gostaste? Gostei, sim, senhor. Ah, Tá... Olha, este aqui está divertido, tem uma boa animação. Em termos de história sozinha, está girinha. A cena dos personagens serem tipo todos. Ou melhor, os personagens não, tudo ser tipo blanco. yeah. Ser tipo tecido. É giro quando fazem assim este tipo de coisas. É engraçado. Um, Eu gostei e, mesmo. epá, pronto, yeah, eu também gostei. Eu achei Este piada episódio, este. este episódio eu gostei pelo estilo da stop motion, que para mim, pá, estava com uma qualidade do caraças. Tu Uhum, vês mesmo as fibras dos tecidos e a sim, maneira. Pá, eu tenho muito interesse em ver um behind the scenes disso para saber como é que eles fizeram tipo, a mudança das caras e tudo mais. Tipo, porque isto parece-me algo bastante difícil de fazer. E gostei muito do estilo de animação, acho que funcionou muito bem. Já agora, o é bem estúdio colorido. chama-se Triggerfish, é da África do Sul, estúdio sul-africano. E epá, eu apenas adorei tipo, tudo de animação neste filme. Epá, tudo bem relatable, mesmo no sítio certo. E a história acabou por também ser interessante, especialmente para quem está a jogar Jedi Survivor ali no início. Tens uma cena que mexe um bocado com isto. Então, é engraçado que normalmente tu estás à procura sempre de Kyber Crystals, e os Kyber Crystals vêm. Estes Kyber Crystals já vêm. Como é que se chama? Já vêm com o processo de bleeding feito. Já são Uhum, minados com bleed. O que é sim, estranho. E o facto de a voz dela purificar, achei estranho que purificou para azul, não purificou para branco. Acho que isso é uma sim, inconsistência no lore. Mas o facto de ela com a voz purificar, porque sabemos que a força pode se manifestar de várias maneiras. E o facto dela conseguir purificar com a voz, com o seu canto, isso é tipo um poder de força assim bem específico e bem especial, acaba por me puxar bastante. E achei o episódio peculiar o suficiente para, para, uhum. para ser o meu favorito. Foi bem feito, uma história interessante, pá, tudo aqui funcionou bem para mim. Uh, e em termos de vozes, lamento não conheço ninguém daqui. Eu acho que a série teve os pontos altos para mim foram sem dúvida o primeiro e o último. Foram os pontos Sim, altos da série. E se olharmos para ela como uma série, não é? Porque não deixa de ser uma série, porque estes episódios saem todos juntos, apesar de ser a cada um sim, sim, sim. individual, mas continua a ser uma série. Não é, por Sim. exemplo, como as curtas do Groot, que é. Eles não consideram aquilo uma série, eles têm aquilo tipo como filmes, como microfilmes. É bem estranho. Não te estou a ouvir. Porque eu pus miúdo para fazer a cena da garganta e esqueci-me de voltar a pôr. Ok, Está a correr agora bem. estou-te a Está a ouvir. correr bem. Uh, eu concordo contigo, eu concordo contigo. E isto é uma coisa que eu não me importava nada de consumir, tipo, uma temporada por mês. Porque, ao mesmo tempo que é uma celebração do que é Star Wars, é uma celebração do que é estúdios, e especialmente nesta season, acabamos de ver estúdios de outros países muito diversificados. Yeah. Coreia do Sul, Inglaterra, Índia, África do Sul, ok, Japão, óbvio, Irlanda, e o primeiro de todos que foi, que já não me lembro, foi O primeiro era espanhol, acho eu. espanhol. Eu acho que é um bocado do que nós estamos a falar. Há bocado estivemos a gravar o wipe por causa da stream e do anúncio do Humble Bundle que saiu. Eu não sei se Sim, este episódio vai sair antes ou depois disso, eventualmente sai depois. sai depois.
Pronto, então poderão ver esse episódio no nosso canal. Nós estamos a falar sobre jogos indie. E eu sinto que isto acaba por ser um bocado indie. E Uhum. o Sim, sim, sim. dar a oportunidade a estes estúdios não só de se exporem, porque isto é uma exposição do caraças. Eu nunca tinha ouvido falar destes estúdios até agora. Sim, Um, sim, a maioria deles sim. não só de se exporem, como de apresentarem um trabalho com uma coisa específica. Porque se me dissessem, olha, tens aqui, não é um Star Wars Vision, tens aqui um Visions. É pá, provavelmente deveria. Mas isto ligado ao Star Wars parece que as pessoas puxam mais as pessoas. Porque Yeah. estás a ligar a uma realidade. Senão seria um bocado Love, Death and Robots. Né? Sim, sim, sim. Nós vemos e já falámos aqui. E, portanto, eu acabo por encorajar muito este tipo de conteúdo. Porque a animação continua a ser o meu estilo de cinema favorito. E aí está, celebração do que é a animação, celebração do que é o Star Wars. Eu não me Yeah. importava nada de ver isto uma vez por mês. E de certeza que não há continuidade, eles não precisam. Se a Disney, que, olha, trabalho de solidariedade, era mesmo a Disney lançar uma série destas vezes mês. Falar com um estúdio do país, cada estúdio de um país, uma cena indie, mostrar o teu Yeah. trabalho. E durante um ano lançar assim uma catrafada de coisa. Eu só tenho uma crítica antes de fecharmos. Uma crítica que, pronto, é só uma nota, vá, né? Eu gostava que, tendo em conta que na primeira season nós tínhamos estúdios japoneses e daí a linguagem que ficou direcionada para o Visions foi japonês e inglês. Uhum. Eu gostava que eles aqui tivessem optado por, apesar de eles terem ido buscar atenção, eles foram buscar Os elenco atores do lado. dos países, mas estão a falar inglês, sempre. Sim. Ou seja, eu gostava que as vozes pudessem ser, se é do Japão, sim, o japonês, mas se é da Coreia, o sul-coreano, se é ou o coreano, se é da França, o francês, se é da Espanha, o espanhol. Sim. Já que se deram ao trabalho de ir buscar os atores de lá, Sim, porque sim. não ter a Sim, língua sim. como a 100%. principal, atenção, como a principal, que depois o inglês podia lá estar. Eu estou a Sim, falar sim, tendo sim. a língua. Porque Epá, yeah. provavelmente a Disney até tem lá essa linguagem, eu não estou a dizer que não tem, mas não é a Sim, sim, principal, sim. não é aquela que te vai dar Sim, como, sim. como destaque. Não foi Sim, trabalhada pelos realizadores com eles. Sim. exatamente. E eu acho que isso Sim, aí é o nós vimos isso único na primeira ponto. temporada. Na primeira temporada, todos Isso. os episódios tinha japonês e inglês. E o inglês como Ah, secundário. com o inglês como secundário, mas trabalhado diretamente Sim, com claro, os claro, escritores e claro. tudo mais. E Sim, eu concordo 100%. Eu concordo 100%. E nós realmente, esta temporada, só vemos isto que é no sul-coreano. sim. No japonês, nem no estúdio japonês, aquele da PIT, Uhum. temos isto. Yeah. É só vozes americanas. Portanto, epá, eu concordo. E poderá possivelmente ser o próximo passo. Sim. Porque Olha, aquele episódio da Índia, tipo, era perfeito. Aquilo era perfeito. encaixava, Era perfeito. ainda encaixava Era melhor perfeito. do que o que encaixou. É verdade. Epá, a long time ago, in a galaxy far, far away, pode-se fazer muitas Sim, sim, coisas. sim, sim. E numa Sim, altura que se completamente. fala e se abusa de termos como inclusividade, aqui a oportunidade perfeita de Sim, ser ainda mais inclusivos, de sim. mostrar que o trabalho das pessoas é bom, o trabalho dos voice actors é bom em inglês, mas por que não na sua própria língua? Eu sei que os americanos têm um bocado de aversão a ler legendas, nós estamos habituados, Aham. mas eu cada vez mais gosto de ter conteúdo diversificado. Eu recentemente já tenho falado aqui no Tape. Eu tenho visto uma série que é o Clark, uma série da Netflix que está toda em sueco Uhum. e pá, eu não estou a aprender sueco, mas estou a aprender uma palavra ou outra. Um palavrão ou outro, como é que se diz brindar em sueco. E eu acho que isso enriquece as pessoas. As pessoas precisam de mais do que conteúdo formatado para ser vomitado cá para fora e nós consumimos. E eu acho que esta série de Visions acaba por proporcionar um bocado isso. E qualquer pessoa gosta de Star Wars ou não consegue ver isto na boa. Yeah. Pronto. Ah, então, o teu episódio favorito foi o primeiro? Sim. E o teu episódio menos favorito foi o da Pit que não viste? Sim. É, é, Quer dizer, eu acho que vi, mas sinceramente estou tão ok, tipo. Yeah. se viste, foi claramente o Sim, teu não foi. favorito, porque nem te Claramente lembras. o não favorito Se que não não me lembro viste, qual é sequer. que era o teu segundo não favorito, já agora? Só para segurar. Foi o. Acho que é o segundo. O Espera aí, Scooter deixa-me Race, yeah, confirmar. faz sentido sim. Yeah, acho que é o segundo. Foi o segundo. Ok, Sim, ok. sem dúvida. Pronto, sim senhor. E a mim, como já disse, o meu favorito foi o Ao Song
E os meus últimos 2 favoritos também são esses. Portanto, Ok. engraçado. Muito bem, então aquela parte chata, mas que no fundo é só meramente representativo para um top que nós temos aqui. Qual é a nota que davas a isto? Ahm, Pera! Ah, Primeiro recomendações. ok. Pá, recomendações. O que é que eu vou dar como recomendações? Sei lá, nem sei. Eu acho que não tenho recomendações. Não pode ser. Inventa, tira uma do rabo. Não tenho. Opa, Não, não tenho visto. não vou durar. Não tenho visto assim nada diferente, acho eu. Não tenho visto. Agora até tenho. Estas semanas tenho estado a jogar mais, então não tenho visto muita coisa. Só me tenho estado a rever algumas coisas para me pôr a par para outras coisas que vão acontecer agora nos próximos tempos, mas não tenho visto assim nada de novo, então não tenho assim nada propriamente. Ok. Pá, Ted Lasso é o que eu ando a ver Lasso, neste momento, pronto, Brothers. que ainda está a dar. Ainda não vi o episódio desta semana e também já está quase a acabar. Acho que ainda faltam 2 ou 3 episódios. Estou a acabar. Eu vou pagar Apple TV Plus e vou ver. Pronto, Ted Lasso, se não Já vi a primeira e vem, a segunda, falta uma terceira só. é perfeito. Exato. Então, e eu, se calhar, um bocado mais no tema, eu recomendo verem a Season 1 de Star Wars Visions, porque podem ter visto a 2 sem ter visto a 1. É justo, é legítimo. Qualquer pessoa poder fazer isso. Não posso falar de Star Wars sem recomendar verem Clone Wars. Não dá. Não posso fazer isso. É legal para mim. E pá, eu gostava de poder recomendar o Young Jedi Adventures, mas eu ainda não vi. Eu estou curioso para saber o que é que vem dali. Que já fui muito surpreendido com conteúdo assim, tipo, menor, por assim dizer. Em que apresentam um lore interessante. E quem sabe. Portanto, se alguém daí desse lado já viu, deixa um comentário aí em baixo para me convencer a ver mais. Ou dizer para não ver de todo que é uma armadilha tipo run, mas eu vou ver na mesma, vou ser honesto. É Star Wars, eu vou consumir. Mas é isto. É Star Wars. Vejam Star Wars. Vejam o episódio 3 esta noite. Estão aqui a ouvir isto? Acabem, vão ver o episódio 3. Pronto. Ok. É isto. Ok. Podes pôr a música. É? Podes. Já nem sei da música, está aqui. Pronto. Não queres é dar a isto. nota? Sim, nota. Depois, isto está realmente muito bom. Mas esta para dar nota quanto o Atro dá. Eu dou-lhe um 7.5. Um 7.5. Não. Eu não consigo ser tão generoso. Eu vou dar um 6.5. Não, 6.5 é esta. E isto, então, assim, muito rapidamente, fica no top de série. Não é top, está nas séries isto. Vais pôr nas séries. Tá, sim. Vai ficar aqui algures em... Juro, qual é a nota que isto ficou? Qual é a média? Já deve estar aí, na página. Star Wars Visions Volume 2 está em 35º no nosso top de séries. Uma média de 7, depois 7, 6.5 mais 7.5 dá 6. 7. Portanto, 35º, em cima de I Am Groot, abaixo de Stranger Things temporada 4 Volume 2. Exato. Retiro-me, eu e o Ed, May the Force be with you, não é? Sim. É Bem-aja a Muito todos, obrigado. estejam atentos a mais conteúdo do Take e não só do Take, Café Mais Geek, estamos em todo lado a fazer tudo e mais alguma coisa. E por isso, não percam todas as novidades. Tchau, tchau.